Capítulo 15. O melhor está por vir. Deus está levantando pais e mães espirituais extraordinários. Um homem de Deus disse em certa ocasião: fazer qualquer coisa menos do que foi criado para fazer vai entediar você. Muitos estão entediados no corpo de Cristo porque não estão sendo aquilo para o que Deus os criou. Pais espirituais. Pais e mães espirituais raramente ficam entediados. Eles, na verdade, experimentam realização e dignidade. Ibrahim, um jornalista de Nairobi, no Quênia, sabia que o seu povo não estava vivendo à altura do seu potencial. Tendo um grande interesse pela paternidade espiritual e pelo conceito de igreja em células, ele veio em busca de um novo modelo funcional e pediu para mim observar enquanto estávamos iniciando a nossa nova igreja, tendo como base os princípios da paternidade espiritual e o ministério de grupos pequenos. Nossa igreja tinha nascido como uma igreja em células havia alguns anos, com 3 novas células, mas nós experimentamos algumas reveses. Em vez de multiplicar, uma célula morreu. Nós clamamos desesperadamente a Deus por ajuda enquanto lembrávamos nosso povo. Vocês são ministros de Deus e Deus deseja usá-los. No tempo oportuno, a fé despertou em seus corações e o Senhor os usou. Pessoas foram salvas, novos crentes foram agregados às células, novos líderes foram treinados e finalmente ocorreu a multiplicação. 2 células se multiplicaram em 4, 4 se multiplicaram em 8, 8 se multiplicaram em 16 e 16 em 32. A igreja cresceu rapidamente. Como pastor, eu gastava a maior parte do meu tempo me encontrando com os líderes de célula, discutindo as necessidades e o potencial dos membros das células. Cada líder se encontrava comigo para orar regularmente. Essas orações eram simples e incluíam cada crente da célula. Esses crentes recebiam o cuidado que pais dão aos seus filhos. Ibrahim observava e ouvia. Então, meu irmão africano abriu seu coração. Chorando, ele desabafou. Os evangelistas ocidentais vêm ao meu país e organizam cruzadas com milhares de pessoas. As câmaras de TV estão por toda parte. Quando o evangelista pede para meus irmãos erguerem suas mãos para receber a Cristo, muitos aceitam. Na semana seguinte, um outro evangelista vem para a cidade e muitos dos membros e irmãos participam da cruzada e erguem outra vez as suas mãos. Meu povo precisa de um senso de dignidade, em que cada crente entende que ele é importante para Deus e que ele tem um propósito para a sua vida. Você poderia vir e nos ajudar? Nós precisamos de um novo modelo de vida na igreja. Hoje, Ibrahim tem uma visão de treinamento de líderes para iniciar células e novas igrejas na África. Ele e sua esposa, Diane, abriram sua casa para o ministério em células. Vizinhos e amigos receberam o Senhor e muitos encontraram uma família espiritual. Novas células nasceram nos arredores da cidade, multiplicando-se por todo o Quênia, entrando inclusive em Uganda. Em 1999, eu estava no Quênia participando do 10º aniversário da igreja. Nos 5 primeiros anos, eles cresceram de 1 para 2 igrejas. Então, nos 5 anos seguintes, cresceram extraordinariamente para mais de 30 igrejas. Deus os usou como pais espirituais para servir como modelo de um novo tipo de vida da igreja. O povo de Deus nessas nações tem recebido um novo senso de dignidade. Espere pela restauração dos pais. Lembre-se das palavras do profeta Malaquias. Vejam, eu enviei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Malaquias 4, de 5 a 6. A paternidade espiritual é a chave para exalar vida nova e vitalidade na igreja. Há alguns anos fui convidado para compartilhar a visão da igreja no Novo Testamento em Auckland, na Nova Zelândia. Ali encontrei Robert. Ele ouviu atentamente enquanto eu descrevia como Jesus passou a maior parte do seu tempo com os 12 discípulos, seus filhos espirituais. Procurei mostrar o chamado de Deus para cada crente se tornar um ministro de acordo com Efésios 4, de 11 a 12.
Também explanei Atos 2, que descreve o modelo de igreja do Novo Testamento, além de discutir a respeito do ministério de grupos pequenos e famílias espirituais na igreja atual. Depois de 30 minutos, Robert falou emocionado. Quando eu tinha 13 anos, o Senhor chamou-me para ser ministro. Por mais de 20 anos, eu procurei encontrar portas abertas para cumprir esse chamado. Eu achava que a única maneira de ser ministro era ser ordenado depois de completar anos de treinamento teológico. Não muito tempo atrás, eu levei um homem para o Senhor. Eu o discipulei e o vi crescer. Foi tão realizador. Hoje à noite eu entendi que não preciso mais procurar ser ministro. Na verdade, eu já sou. Uma carga pesada caiu das costas de Robert. A verdade o havia libertado. Robert percebeu que podia cumprir o chamado do Senhor para o ministério, discipulando um novo convertido. Ele havia se tornado pai espiritual. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, acreditava que um em cada 5 pessoas era líder em potencial. Por meio do seu início e estímulo, o movimento wesleyano se espalhou pelas nações. O povo de Deus desenvolveu seu chamado como ministros e os crentes abriram suas casas para reuniões semelhantes às células. Cada pessoa tinha um sentimento de realização e dignidade. A colheita depende de nós. Shirley Hampton, que faz parte da liderança pastoral da Igreja Bethel em Leicester, na Pensilvânia, é uma mulher de Deus que usa seu dom profético para encorajar a igreja. Ela crê fervorosamente que a paternidade espiritual vai projetar a igreja para a colheita. Deus está preparando um sistema de apoio, pais espirituais com o coração do nosso Pai Celestial, que vão gerar, nutrir, proteger, preparar e liberar aqueles que estão chegando. Ela diz: igreja, prepare-se para trocar fraldas sujas e dar de mamar no meio da noite. Mas, que alegria quando vemos esses bebês espirituais se tornando uma expressão da noiva que traz grande alegria ao nosso noivo celestial. Que cada crente verdadeiro compreenda a revelação do chamado para ministrar. Pais e filhos espirituais juntos vão servir e encorajar um ao outro para a maturidade. Tornar-se pai ou mãe espiritual é a oportunidade para evitar o enfardo e recobrar o senso de dignidade. Você é um irmão ou um pai? Ronnie Meyer, um fiel amigo que serviu comigo na liderança por mais de 17 anos, acredita que existe uma enorme diferença entre ser pai e ser irmão mais velho, especialmente o tipo de irmão exemplificado na história do filho pródigo. Em muitos casos, o irmão vai inspirar você, mas o pai vai conduzir você. O irmão pode machucar você, mas o pai vai curar você. O irmão, muitas vezes, vê você por aquilo que você é. O pai vê o seu potencial. O irmão tem uma tendência de julgar você, enquanto o pai vai corrigir você com amor. O irmão pode condenar você por desperdiçar sua herança por meio de um viver descomedido, mas o pai vai amá-lo e recebê-lo de volta em casa e restaurá-lo. Você não está feliz que o filho pródigo correu para os braços do seu pai antes de encontrar o seu irmão mais velho? Se ele tivesse encontrado seu irmão mais velho primeiro, a história talvez tivesse tido um outro fim. Aqui estão as boas novas. O Senhor está chamando filhos mais velhos em nossa geração e levantando-os para se tornarem pais espirituais. Os benefícios da obediência. Nem sempre é fácil ser pai espiritual. Requer sacrifício e especialmente um outro item escasso, que é o tempo. No entanto, quando olhamos para os propósitos mais amplos de Deus, que Deus tem para a nossa vida, vamos perceber muitos benefícios na nossa obediência. Jesus compreendeu que seus discípulos deixariam suas famílias para segui-lo. Ele lembrou dos benefícios da sua obediência em Marcos 10, 29 e 30. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. A pessoa que sai da sua zona de conforto vai alcançar filhos espirituais.
Jesus assegurou aos seus discípulos que eles produziriam filhos espirituais, dando a eles uma herança espiritual para deixar a seus filhos espirituais. Essa era a sua recompensa. Deus quer levantar pais e mães espirituais extraordinários em nosso meio, mas Ele requer obediência e sacrifício da nossa parte. Números 26, de 63 e 65, nos relata que entre as milhares de pessoas da primeira geração de israelitas no deserto, somente Josué e Caleb sobraram para entrar na terra prometida, porque eles eram os únicos que foram obedientes e seguiram o Senhor de todo o coração. Porque o restante da sua geração não entrou na terra prometida, porque creram no relatório negativo. Quando os espiões voltaram para Moisés e mostraram os frutos da terra prometida, 10 deles apresentaram um relatório desencorajador a respeito dos gigantes da terra. Eles não acreditaram que podiam conquistá-los. Não creia num relatório negativo. O inimigo vai tentar fazê-lo crer em mentiras. Como poderei um dia me tornar pai espiritual? Estou ocupado demais, não sou espiritual o suficiente, cometi muitos erros. Mas a verdade é que Deus chamou você. Existe uma unção na paternidade espiritual que Ele quer dar a você. Ele está liberando essa unção na igreja de hoje. Essa unção está disponível para você. Nós servimos a um Deus sobrenatural que pode fazer infinitamente mais do que nós podemos fazer com as nossas próprias forças. Aprimore a sua unção. Em 2 Reis 6, de 1 a 7, um jovem perdeu o ferro do seu machado na água, enquanto estava cortando uma árvore ao lado de um rio. Provavelmente ele entrou na água barrenta e procurou em vão pelo ferro do machado. Finalmente, sabendo que não poderia realizar o seu trabalho sem o machado, o discípulo foi ao encontro de Eliseu, a pessoa que ele achava que podia ajudá-lo nesse dilema. Talvez venha um tempo em sua vida quando você sente que perdeu a unção e não é capaz de realizar a sua tarefa sem ela. Lá em algum lugar, no fundo do rio barrento, está a unção para realizar o trabalho de Deus, mas ela está perdida para você. Esse é o momento em que um pai espiritual pode ajudar. Um pai perceptivo é um recuperador de machados perdidos, da visão perdida e da unção perdida. Ele vai ajudar você a achar o lugar onde você perdeu seu machado, mas continua sendo sua responsabilidade apanhá-lo. Peça para o Senhor guiá-lo para encontrar pais espirituais que estão atentos em apoiar e fortalecer a próxima geração de líderes. Ao mesmo tempo, tenha como objetivo em seu coração também se tornar um pai espiritual para a próxima geração em sua vida. Deus tem prazer em usar pessoas fracas, que somente encontram sua força nele. Talvez você nunca se sinta completamente preparado para ser um pai ou uma mãe espiritual. Lembre-se, você somente precisa estar pronto. Uma nova geração de líderes. O Senhor está comprometido com a sua igreja. Ele prometeu voltar para uma igreja, a noiva, sem mancha nem ruga. Efésios 5, 27. No dia do meu casamento, eu olhava para a noiva na porta da igreja, pronta para caminhar pelo corredor e tornar-se a minha esposa. Se ela tivesse escorregado na lama alguns minutos antes da sua entrada, qual teria sido a minha reação? Rejeitá-la? Certamente que não. Eu teria feito o possível para ajudá-la a limpar-se, para prepará-la para o casamento. Nosso Senhor está preparando uma noiva para Ele. Essa noiva tem apresentado manchas e rugas nos últimos 2000 anos. Mas Ele está comprometido em limpá-la, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, perfeita em todos os seus sentidos. Nos últimos dias, o Senhor vai derramar abundantemente do seu Espírito sobre o seu povo, homens e mulheres, jovens e velhos. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. O Senhor está empenhado em levantar uma geração completamente nova de pais espirituais em nosso meio. Eu encontro essa nova espécie de líderes semana após semana ao viajar pelo mundo. Eles se distinguem pela humildade e disposição em servir.
Eles aceitam e honram seus pais espirituais que acreditam neles e os treinam. Eles não têm desejo de construir seus próprios impérios. Esses novos líderes entendem que seus dons e sua unção são apenas uma das muitas partes cruciais e necessárias para se ter a mente de Cristo. Eles honram e exaltam outros ministérios, igrejas, líderes e crentes em suas regiões. Eles estão seguros quanto à sua identidade e o chamado do Senhor em sua vida, à medida que abençoam os que estão ao seu redor. Imagine comigo por um momento a igreja em sua comunidade nos dias vindouros, à medida que ela retorna à verdade bíblica da paternidade espiritual. Como pais espirituais, nossa expectativa é que a próxima geração terá um manto muito maior do que o nosso. E não somente isso, mas à medida que as igrejas em nossas comunidades reconhecem que não existe uma competição no reino de Deus, mas somente uma complementação, vamos cumprir tanto individual quanto corporativamente, o chamado de Deus em nossa vida. Cada dom que o Senhor tem dado a nós vai ser usado de uma maneira apropriada para a glória de Deus. E novos crentes vão ser gerados na família de Deus e acompanhados pela paternidade espiritual dia após dia. A verdadeira família vai ser restaurada para o corpo de Cristo. Vá e encontre um filho. Eu gosto da maneira como Mark Hamblin descreve um pai espiritual. O pai espiritual é alguém cuja vida e ministério tiraram você do atoleiro da imaturidade e o orientaram a um crescimento adequado. O pai espiritual é alguém cujas palavras penetram além da aparência da bênção e atingiram o coração e a essência da sua existência, causando um realinhamento sólido no seu espírito. O pai espiritual não é necessariamente aquele que gerou você para o reino. Em vez disso, é aquele que livra você do peso do seu abandono e o recebe em sua casa e lhe dá um nome e o torna seu filho. Deus quer nos dar um legado de filhos e filhas espirituais, mas precisamos nos conectar com Ele. Devemos encontrá-los e torná-los nossos filhos. O profeta Elias estava desanimado e depressivo em 1 Reis 19. Ele tinha acabado de experimentar o sentimento de vitória do milagre do Monte Carmelo, mas fugiu para o deserto quando foi ameaçado pela perversa rainha Jezabel. Ali, debaixo de um zimbro, ele se queixou com Deus a respeito da sua desventura. Ele estava cansado, esgotado e sentia-se como se fosse a única pessoa temente a Deus com vida no país. Que solução Deus dá a ele? Vá e encontre um filho. Deus acreditou em Elias mesmo quando ele estava no meio de uma depressão profunda. Como um bom pai, Deus recusou-se a permitir que o legado espiritual de Elias morresse facilmente. Em vez disso, o Senhor encorajou-o a treinar um filho, Eliseu, no versículo 19, para ser o seu sucessor. Elias obedeceu, lançou sua capa sobre Eliseu e o ungiu como seu assistente. Mais uma vez ele tinha propósito de direção. Sua unção seria multiplicada grandemente por meio de um filho. Enquanto Elias mentoreava esse filho espiritual, num determinado dia Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Eu acho interessante que quando o Senhor tirou Elias de um redemoinho para estar com ele, Eliseu gritou: meu pai, não! Meu profeta, meu profeta. Ele não gritou: meu profeta, meu profeta. Ele gritou: meu pai, meu pai. Elias tinha se tornado um verdadeiro pai para esse jovem profeta. Eliseu experimentou uma porção dobrada do Espírito do Senhor depois de ser mentoreado por Elias. Semelhantemente, deveríamos esperar que os nossos filhos espirituais progredissem espiritualmente, muito além de nós mesmos. Verdadeiros pais e mães espirituais vivem na expectativa de que seus filhos e filhas espirituais cresçam em Deus, muito além do que eles mesmos cresceram. Algum dia, você e eu vamos estar parados diante do Deus vivo. Quando eu estiver diante do Senhor, não gostaria de estar lá sozinho. Meu desejo é de estar lá, acompanhado de uma multidão de filhos e netos espirituais e seus futuros descendentes. Como Elias, está na hora de você encontrar um filho ou uma filha. O melhor está por vir.